Estejam preparados para responder a qualquer um o motivo da sua esperança. Se te perguntassem isso hoje, como o apóstolo Pedro escreve na sua segunda carta, o que você falaria? O que te dá esperança? O que te faz acordar? O que te faz viver? Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, fique nesse vídeo. Roda a vinheta. Fala família, povo de Deus, eu me chamo Wagner, você já me conhece, e hoje eu estou aqui para poder gravar o vídeo a respeito do nosso 9º capítulo do livro, que fala a respeito da nossa bendita esperança. Nosso livro já está no final, mas não fique triste se você acha que os nossos vídeos vão acabar. A gente já está produzindo um novo livro para a gente poder continuar a nossa série de vídeos. E para falar um pouquinho mais sobre esse tema, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a seu discípulo Tito, no capítulo 2, e a gente vai ler a partir do versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira santa, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a nossa bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, esse é um dos textos que eu mais gosto nas Escrituras, porque ele me remete a um período muito importante da minha vida, quando eu comecei a estudar mais a respeito da esperança cristã. Eu me lembro que eu li um livro de um cara chamado George Eldon Ladd, que o título do livro era exatamente o título desse 9º capítulo do livro, que é A Bendita Esperança. E bem, a esperança é um dos assuntos que talvez seja mais discutido em todo o mundo, não só no aspecto secular e durante toda a história da humanidade. Você vai ver desde os povos antigos até na Grécia, Roma, no período helenístico, medieval, o ser humano se questionando a respeito de qual o motivo ou qual a razão da sua esperança. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 13, que dentre as 3 virtudes teologais que ele chama, que é a fé e o amor, ele inclui também a esperança. Hebreus, no capítulo 6, vai dizer que nós temos a esperança como uma âncora da alma. Ela é aquela que segura a nossa alma e que faz com que as nossas emoções e os nossos sentimentos estejam firmes. Então a esperança cristã é um dos motivos que faz com que nós venhamos a caminhar de maneira segura nessa vida. E bem, talvez você seja um primeiro tipo de pessoa que vive de maneira desesperançosa e que não consegue encontrar esperança na vida. Ou talvez você seja do tipo de pessoa que já conhece o Senhor Jesus, só que tem a sua esperança um pouco desassociada daquilo que a própria Escritura vai dizer que é esperança. E aqui nesse texto que o apóstolo Paulo escreve para o seu discípulo Tito, ele nos dá uma ideia do que seria a verdadeira esperança cristã. Ele fala que a graça de Deus ela está se manifestando salvadora aos homens, e ela está nos ensinando a renunciar a paixões e impiedades nessa era presente na qual a gente vive, até que aconteça algo bastante importante na nossa vida, que o apóstolo Paulo vai chamar da nossa bendita esperança, que é a manifestação do nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. Bom, talvez você como um cristão pode estar pensando assim, ora Wagner, a minha esperança não seria, sei lá, as bênçãos que Deus pode me dar, ou a salvação que Ele operou para poder me levar para o céu e fazer com que eu desfrute de ruas de ouro, de, sei lá, uma casa, uma mansão ao lado do apóstolo Paulo. Bem, quando nós começamos a estudar as Escrituras, a gente vai ver que, de fato, Deus ele é aquele que faz tudo isso. Tiago, no capítulo 1, vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem de Deus. Porém, a realidade é que tudo isso se resume em uma única e verdadeira esperança quanto a Deus, que é o retorno de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que diante de todas as bênçãos que Deus pode nos dar, a sua maior bênção é a sua volta, para que Ele possa de fato habitar no nosso meio. Eu me lembro de uma frase que me impactou bastante quando eu li esse livro que eu falei para vocês, A Bendita Esperança, e eu queria ler ela junto com vocês. É uma frase muito importante para a gente poder entender a respeito da esperança cristã. Olha só o que o livro diz. A obra de Deus, a parte do seu glorioso retorno, ficaria incompleta para sempre. No cerne da redenção passada está Cristo na cruz, na sua primeira vinda. E no cerne da redenção futura está Cristo voltando em glória, na sua segunda vinda. Ou seja, o que essa frase está querendo dizer é que, embora Deus seja aquele que nos abençoe e que nos dê esperança como uma promessa de vida eterna, um lugar para poder morar ao seu lado na eternidade, a nossa esperança real, o nosso mais profundo desejo tem que ser mais
mais do que as suas bênçãos, tem que ser o seu próprio retorno e a sua própria presença. A presença de Deus, o relacionamento com Jesus tem que ser a base, o fundamento e o fim de toda a nossa esperança. Porque se Deus ele não nos desse nada, ele já teria nos dado tudo, porque deu o seu próprio Filho. As Escrituras dizem em Romanos no capítulo 8 que aquele que não negou o seu próprio Filho, antes nos deu, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Então eu queria dizer para você que nós estamos aqui para poder te relembrar que a nossa real esperança, a âncora da nossa alma, o motivo por meio do qual nós vivemos, existimos e nos movemos, é porque nós acreditamos que existe um Deus que é Senhor sobre todas as coisas e que vai voltar para poder habitar e viver eternamente do nosso lado. Isso deve nos dar esperança. Não aquilo que Deus pode nos dar, não o emprego que Ele nos promete, não o dinheiro que Ele pode nos dar, sim, mas a sua única, doce e exclusiva presença. Eu queria finalizar esse vídeo te convidando agora a refletir no que está a sua esperança. Talvez você esteja amando mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. Me lembro agora de um texto de Êxodo 33 que Deus está conversando com Moisés. Ele está enviando Moisés juntamente com o povo em direção à terra prometida e ele vira para Moisés e fala assim: Moisés, pode ir, um anjo vai te acompanhar, as minhas bênçãos te seguirão. E Moisés então vira para Deus e fala assim: Senhor, se tu não fores conosco, não nos envia. Que Deus nos dê esse coração que Moisés tinha, de olhar para tudo aquilo que Deus podia nos dar e pode por causa do seu poder e da sua imensidão, e não considerar que essas coisas são maiores do que a nossa verdadeira e real esperança, que é o seu retorno e a sua presença entre nós. Se você gostou desse vídeo, gostaria de falar alguma coisa, comente aí embaixo, compartilhe para o máximo de pessoas que você conseguir e não se esqueça que a tenda é um lugar para todos aqueles que amam a presença de Deus. Até mais!